Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? É bom, né? Oração sempre é bom, não é verdade? Falar em oração, irmãos, eu quero fazer um convite a você que nós temos um trabalho muito importante na igreja que começou desde o começo do ano, é o despertar. Sempre está sendo avisado aqui, mas é um trabalho maravilhoso. Começa às 7 horas da manhã, vai até às 8. Você poderá passar aqui e orar conosco. Amém, irmãos? É muito bom, é um momento transformador, um momento abençoador, um momento da presença de Deus. Você tem a chance de buscar a Deus, orar pela sua família, pedir oração e aí por diante, tá bom? Então, é toda segunda a sexta até das 7 às 8. Amém, queridos? Eu não vou perguntar quem vai vir, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão, não vai caber na salinha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. É muito bom estar na tua presença, meu Jesus. Eu sei que a tua graça, o teu poder, a tua unção, as tuas misericórdias estão sobre nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite o Senhor poderá fazer milagres e maravilhas, meu Senhor. Nós estamos com o coração aberto, Senhor, para receber, para entender, para compreender a tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente pelo teu Espírito Santo. Usa-me como um canal de bênção para o meu irmão, meu Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Que nesta noite o teu povo saia, meu Deus querido, transformado, Senhor, não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, pela tua graça, meu Pai. Eu te peço as tuas bondades, a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículo de número 34, até o versículo de número 43. Depois nós leremos mais uns outros versículos seguintes, tá bom? Eu estou lendo na ARC. E abrindo Pedro a boca, deixa eu ver se confere aqui mesmo. 34, então falou Pedro. Eu acho que não é RC essa daí não, viu, meu irmão? Então falou Pedro, essa daí. Amém, irmãos? Pode ser que tenha alguns versículos que eu vou pedir para você ler junto comigo, tá bom? 34 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Vamos, todo mundo 38, vamos lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, no qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. 40, todos juntos? A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Amém? Pode tomar assento, queridos. Vamos meditar um pouquinho nesta palavra de Deus. Eu titulei aqui o Evangelho da Paz,
Porque se há uma coisa, irmãos queridos, que traz a paz para o nosso coração, chama-se o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho, Paulo diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus para nós. O Evangelho é a paz de Deus para o coração do ser humano. O Evangelho traz a Bíblia, num contexto geral, apontando para o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele tem poder para transformar vidas. Você pode glorificar ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Neste texto que nós lemos da palavra de Deus, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Pedro. Ele agora pregando numa cidade que se chamava Cesareia. E ali havia um homem que era gentio, aquele que não era judeu era gentio. E este homem cria em Deus, confiava em Deus, fazia suas orações, o anjo apareceu para ele, e diversas coisas, era um homem de Deus, só que ele não conhecia ainda o Evangelho da graça, o Evangelho da paz de Deus. Então Pedro também teve uma visão que chegava num lugar, que ele pregaria então agora o Evangelho da graça de Deus para essa pessoa que era gentio. Porque Pedro tinha uma ideia, antes de ter esta visão, que somente os judeus receberiam a salvação. Jesus haveria morrido só para os judeus. Mas Deus mostrou para ele que não é bem assim. Deus enviou uma visão para ele, que ele então entendeu, não vou contar a visão aqui, mas ele entendeu que o Evangelho seria para todos. Por isso que ele diz aqui no versículo número 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E quando Pedro iniciou a sua pregação, ele fala assim, olha, eu entendo, eu reconheço, no versículo 34, eu reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Oh, meus irmãos, você e eu estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva o branco, salva o negro, salva o rico, salva o pobre, salva o magro, salva o gordinho. Ele é o Salvador de todos. Ele salva o indiano, o africano, o europeu, ele salva o brasileiro, o argentino, o uruguaio, o boliviano. Ele é Deus de todos, ele é Senhor de todos. Você pode glorificar Deus? Deus não faz acepção de pessoas, porque se Deus fizesse acepção de pessoas, Deus não traria você ou qualquer um que esteja aqui, que já fora outrora muito pecador, já usou entorpecentes, fumava, bebia, fazia diversas coisas que não agradam a Deus, mas Deus não fez acepção de você, falou, este também é meu filho, e te trouxe, e te resgatou. Amém? Porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, queridos irmãos, Pedro estava pregando esta palavra, Pedro agora cheio do Espírito Santo, entendendo que Deus era para também os gentios, e ele agora reconhece isto, e ele prega esta palavra com muita ousadia. Pedro traz uma palavra, uma mensagem substanciosa, cheia de poder transformador, cheia de paz, cheia de fortalecimento, cheia de fé, cheia de salvação em Cristo, de libertação dos pecados. Então vemos que o apóstolo, apresentando Jesus como Senhor de todos, traz informações extremamente poderosas sobre Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos,
Uma das coisas que mais os apóstolos pregavam era Jesus Cristo e este crucificado. Ele é o Salvador da humanidade. Ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? Ele é ungido de Deus. Então eu trouxe aqui eu pedi para eles fazerem, né? Eu não, né, irmãos? Eu não tenho capacidade de fazer isso. Tá? Eu pedi só para eles fazerem. Sobre Jesus, Cristo ungido, Cristo o crucificado e Cristo o ressuscitado. Não está na cruz, não está no túmulo. Jesus ressuscitou e está à destra de Deus e vive para interceder por nós. Você pode glorificar Deus por isso, meu amado? Você serve um Jesus vivo e vive para todos sempre. Glória a Deus. Então, queridos, Cristo, ungido de Deus. É interessante, meus amados irmãos, que lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, se a tela pudesse colocar para nós, mas depois você volta nesse texto aí, tá? Lucas 4, 18 diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, que mais? Restauração da vista aos cegos, o que mais? Para pôr em liberdade os oprimidos. O que mais? Verso 19, vamos lá? Apregoar o ano aceitável do Senhor, o 20. Tendo fechado o livro, o que fez? Devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos, o quê? Fitos nele, em Jesus. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos, vamos todo mundo, 20? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam do quê? Das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Oh, meus irmãos, o Espírito do Senhor, Jesus testemunhando, está sobre mim. E é interessante que esta passagem da Bíblia está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Naquela época era rolo dos livros, está entendendo? E justamente naquele dia caiu para Jesus ler uma passagem que estava referindo-se a Jesus. E Jesus leu com tanta autoridade, irmãos, com tanta unção. A Bíblia está dizendo aqui que ele, com graça, né? Ele fala com graça, palavra de graça que saía dos seus lábios. E aí todos ficaram com os olhos fitos em Jesus. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, que o Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, ele também está sobre nós. Eu falo igual o pastor Hamilton fala, você não entendeu. Vou repetir de novo. O Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Glória a Deus. Então, queridos, você percebe bem que a unção do Espírito Santo de Deus, Pedro também citou na mensagem dele. Olha lá para você ver. No capítulo de número 10, que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38. Como é que está escrito? Vamos lá? Todos nós juntos? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, fazendo o que mais? Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia!
Oh, meus amados irmãos, o Espírito Santo sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele andou curando, sarando, libertando pessoas oprimidas do diabo. Ele foi com o poder, ele foi na plenitude do poder de Deus sobre toda a situação. E eu quero te dizer, nesta noite Jesus está aqui. Amém? E Ele está com poder para curar, para sarar, para libertar, para tirar você da masmorra, para tirar você do poço, para tirar você do charco de lodo, para tirar você da pecaminosidade e te dar uma grande libertação nesta noite. Você pode glorificar Jesus? Glória a Deus. Então, queridos amados irmãos, você vê aí que o Espírito do Senhor fazia uma grande diferença. E nesta noite, irmãos, o Espírito Santo está aqui, sabia? O Espírito Santo está no meu coração, o Espírito Santo está no teu coração. Se você abrir espaço para Ele, Ele vai fazer uma grande obra. Ele vai falar o teu coração, vai falar na tua boca. Ele vai mudar as situações da tua vida. Ele vai trabalhar por você. Eu acho interessante, irmãos, porque esta questão do Espírito Santo trazia, sim, uma diferenciação para Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que todos estavam admirados de ver a palavra de graça que saía da sua boca. Irmãos, o crente também ungido pelo Espírito Santo, vai sair palavras de graça da sua boca. O crente transformado pelo Senhor não fica falando besteira, não fica xingando, não fica criticando, não fica falando mal de ninguém. O crente cheio do Espírito Santo vai falar palavras que edificam. E Paulo mesmo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que edificam e que possam trazer paz, trazer edificação para os que a ouvem. Você pode glorificar Deus, irmãos? Porque nós somos cristãos, é para demonstrar a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Então, queridos, a unção do Espírito Santo traz uma grande diferenciação. E ele, Jesus, tinha as palavras da vida eterna, sabia? Porque era ungido pelo Espírito Santo. Uma vez Jesus pregou, e muitos não entenderam a pregação e acabaram indo embora. Jesus chegou para os seus 12 discípulos e falou o quê? Falou assim, se vocês também quiserem ir, pode ir, viu? Não tem problema. Aí o que o Pedro falou? Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, pode ler na Bíblia. Só se eu me enganei muito, mas é para quem, sim. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. Nesta noite, nós estamos apresentando um Jesus para você que não conhece, que Ele tem palavras de vida eterna para o teu coração. Nesta noite, nós estamos apresentando um Jesus que Deus, que disse, uma voz do céu, disse no Monte da Transfiguração. A voz saiu do céu e falou assim, este é o meu Filho amado, nele se compraz a minha alma, a Ele pode ouvir. Está lá, E veio uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Deus estava querendo dizer assim,
já veio profeta, já veio reis, já veio aqui na terra sacerdotes, todos eles tinham uma palavra, mas todos falharam. Mas o meu filho não falhará, ele tem as palavras da vida eterna, pode ouvir ele. E nesta noite Deus está falando no teu coração, ouça a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos e amados irmãos, Jesus tem a palavra doce, a palavra suave para nós, porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Amém? Queridos, nós vemos aqui uma história tão interessante em São João capítulo 7, no versículo 32. Se pudessem pôr na tela para nós, por favor, depois do 45. Isso lá está o 32 lá, isso. Vamos ler lá. Os fariseus ouvindo, leia para nós, irmão, vamos lá. Os fariseus ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, de Jesus, tá? Juntamente com os principais sacerdotes, o que eles fizeram? Enviaram guardas para o prenderem. Vocês vão lá, vocês prendem esse homem, traz ele para cá, pode pôr algema nele, vamos prender esse homem. E os dois foram lá, e Jesus estava pregando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como rios de água viva, fluirão do seu ventre. E Jesus pregando. E os dois lá, vamos prender ele. Os homens mandou nós vir buscar e vamos prender. Agora não, deixa ele falar mais um pouquinho. Agora não. Mas, irmãos, por fim, olha só, no capítulo 7, versículo 45, põe para nós lá, por favor, está lá. Vamos todos nós juntos? Voltaram, pois, todos nós, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Por que vocês não trouxeram? Ele resistiu à prisão? Os discípulos se levantaram contra vocês? Não, Senhor, não levantou não. Por que vocês não trouxeram? E olha o versículo 46. Responderam eles o quê? Jamais alguém falou como este homem. Você pode glorificar Deus, irmão? Jamais alguém falou como este homem. Este homem tocou o nosso coração. Nós não conseguimos prender ele. Nós não conseguimos trazer ele. Porque as palavras que ele estava dizendo, o nosso coração foi criando uma fé nele. Nós fomos sendo transformados. Irmãos, nesta noite, Jesus tem uma palavra para o teu coração. Amém, queridos? A palavra doce, a palavra fiel. Amados irmãos, Cristo Jesus, no seu ministério terreno, realizou diversos milagres com poder. Ele curou cegos, curou paralíticos, ele curou surdos, curou mudos, ele transformou água em vinho, ele saciou a sede espiritual de muitos, ele socorreu os aflitos, ele multiplicou os pães e peixes, ele ressuscitou mortos até de 4 dias. Meus amados, no ministério terreno de Jesus, ele estava com a unção do Espírito Santo na vida. Meus amados e queridos irmãos, você sabia que tudo que Jesus fez, ele falou assim, eis que vos dou o poder. E Jesus falou, ide por todo mundo e fazei o quê? Pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Não é isso que Jesus falou? Vocês vão, põem as mãos sobre os enfermos e os curarão, vocês falarão novas línguas,
vocês vão expulsar os demônios. Se comerem alguma coisa mortífera, também não lhes farás dano algum, porque estarei com vocês todos os dias. Você pode glorificar a Deus, irmãos? A unção de Jesus era grande, irmãos, e transferiu para os seus apóstolos. E foi quando Pedro, então, pregou esta palavra. Queridos, Jesus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou e jamais mudará. Ele permanece vivo e vive para todo sempre. E Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como também não nos dará com ele todas as coisas? Ele está à destra de Deus e nós temos também o que Jesus está no céu, nós temos também o poder dele na nossa vida. Amém, queridos? Então, amados irmãos, vamos para a segunda parte. Nós falamos sobre o Cristo ungido, o ministério de Jesus. Olha agora, capítulo 10, verso de número 39, diz assim, de Atos dos Apóstolos 10, 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Irmãos, aí eu coloquei aquela cruz ali, está vendo? Irmãos, a cruz de Cristo é a base do cristianismo. O Salmo de número 85, versículo 10 e 11, se vocês puderem pôr, diz lá, olha, Salmo 85, 10, foi na cruz, deixa esse versículo aí, tá bom, meu irmão? Foi aqui nesta cruz, irmãos, fazer igual o pastor Dimar, que ele aproxima aqui perto, amém? Foi nesta cruz, irmãos, que aconteceu aquele versículo. Vamos ler lá? Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Você pode glorificar a Deus? A justiça divina, ao próximo versículo 11, leia lá para nós o 11, ó. Da terra brota a verdade, e dos céus a justiça baixa seu olhar. Você pode glorificar o Senhor, meu amado? Você pode dar um glória a Deus muito forte. Isso foi uma ação de Deus, irmãos. Foi uma ação de Deus. A justiça veio dos céus e da terra brotou a graça e a verdade, que é Jesus Cristo. E foi lá na cruz. Se você quiser ser abençoado e entender o Evangelho, como Paulo explica em Romanos 1, 16, 17, para que eu não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre o quê? A justiça de Deus, de fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Meus amados e queridos irmãos, foi nesta cruz do Calvário que Jesus, então, a cruz aponta para a remissão dos pecados. A cruz aponta para uma reconciliação
do homem com Deus. Como se diz, quando Cristo estava pregado na cruz, a Bíblia diz que, vindo, ele evangelizou a paz entre os gentios e entre os judeus. Quando Cristo pendurado na cruz, uma mão simboliza os judeus e a outra mão os gentios. E nele se formou a igreja de Jesus Cristo, que hoje está ainda viva na terra. Você pode glorificar Deus? E eu e você, nós fazemos parte desta igreja do Senhor. Então foi na cruz que nós obtivemos a nossa vitória. E tem até um hino que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você pode glorificar Deus, irmão? Foi lá na cruz do Calvário. Olha só. Então, irmãos, a cruz de Cristo era o assunto também das pregações de Paulo, de Pedro, de João. A cruz de Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, ele fala assim, olha, nada, quando eu vim ter convosco, olha lá, porque decidi, o quê? Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O assunto de Paulo era a crucificação de Cristo. Porque na crucificação de Cristo tem salvação para o pecador. Na crucificação de Cristo teve ali o perdão dos pecados. Foi na crucificação de Cristo que ele derramou o seu sangue carmesim para nos purificar de todo o pecado. Porque na crucificação de Cristo, através do seu sangue, a Bíblia diz, meus irmãos, que no dia que Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ali, simbolizando que agora, eu e você podemos adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. A cruz abriu o caminho para nós chegar até Deus. A cruz abriu o caminho para um dia nós chegarmos ao céu. Quando nós chegarmos ao céu, nós vamos dizer, Senhor, nós estamos aqui por causa da Tua graça. Não é mérito nosso, é a Tua graça, o Teu sangue que foi derramado na cruz, que me trouxe até aqui. E é tão interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era tão convicto desta verdade, que ele fala assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim na cruz do Calvário. Apóstolo Paulo estava tão convicto que ele escreveu em Gálatas 6,14, ele fala assim, ó, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Vamos ler lá, irmãos? Vamos todos nós? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você pode glorificar Deus, irmãos? Quem aceita o evangelho da cruz, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, o mundo está crucificado para você. E você também deve estar crucificado para o mundo. Você pode glorificar Deus? Meus amados e queridos irmãos,
A cruz fala da paz de Deus para nós. A cruz trouxe paz, por isso que ele chamou de o Evangelho da paz. Nesta noite, não sei como é que está a tua paz com Deus, paz com pessoas, paz com a família, mas eu sei de uma coisa, se você tiver Jesus no teu coração, esta paz vai vir de uma forma extraordinária. Você vai ser outra pessoa. Vão olhar para você e falar, ali tem um homem de paz. Vão olhar para a irmã e falar, ali vai uma mulher de paz. Vão olhar para a tua família e vai falar, que bênção esta família. Eles são de paz, porque Jesus estará na tua vida. Amém? Porque a Bíblia também fala lá, em Isaías, fala assim que o castigo que estava sobre Jesus aqui na cruz, nos trouxe o quê? A paz. Ele foi castigado para que eu e você tivéssemos paz. Meu querido e meu amado irmão, nesta noite Deus quer mudar a tua trajetória através da cruz. Deus quer mudar a tua história através da cruz. Se você receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida, Ele vai mudar a história da tua família também, de você. Deus vai fazer este milagre na tua vida. Este é o maior milagre que nós precisamos. Este é o maior milagre que nós carecemos. Este é o maior milagre que nos traz benefício para a nossa vida diária. Amém, queridos? Você pode glorificar a Deus? Vamos agora, irmãos. Pedro também nesta mensagem, ele fala aqui no capítulo de número 10, versículo de número 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Ah, meus amados, você pode glorificar a Deus? Ele não está mais no túmulo. A pedra foi rolada, ele ressuscitou. Aleluia! Se você sair daqui e for lá em Jerusalém, como o pastor Edmar foi esses dias, está escrito lá, não está mais aqui, já ressuscitou. Aleluia! O nosso Jesus não é um Jesus morto. Não é um Jesus que fica pendurado no pescoço. Não é um Jesus que ficou na cruz ou ficou no túmulo. Mas é um Jesus que assentou-se à destra da majestade nas alturas. É um Jesus que foi exaltado. Queridos e amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo vai falar lá muito sobre a ressurreição de Jesus. Primeira Coríntios 15, do 1 ao 4, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Queridos e amados irmãos, uma das coisas que Deus quer lembrar nós, o Evangelho. Muitas pessoas se afastaram do Evangelho porque esqueceram das bases do Evangelho. E Paulo explica aqui, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois o quê? Salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Vamos lá? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi o quê? Sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém?
Ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Por isso que Paulo fala: venho lembrar-vos o Evangelho. Porque o Evangelho é cruz, é morte, mas também é ressurreição. Amém, querido? Olha só. Se Cristo, aí Paulo fala lá no verso 14 agora, do capítulo 15. Diz assim. Como que diz? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, temos que fazer valer e viver a ressurreição de Jesus em nossa vida. Amém? Porque foi na cruz que Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui que através da cruz, da ressurreição de Jesus, nós então temos esta paz, temos esta fé em Jesus, temos a graça de Jesus, queridos e amados irmãos. E Jesus, Deus o exaltou soberanamente e o fez assentar à destra da majestade nas alturas. Isto nos fala de um livre acesso até Deus. Por isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos o quê? Alcançar o quê? Misericórdia e acharmos a graça. Olha só, e sermos o quê? Acharmos para socorro em tempo oportuno. Então, meus amados queridos, no trono da graça, nós vamos achar a misericórdia, encontrar a graça e sermos ajudados. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha só, irmãos, mas vamos voltar lá agora para a gente encerrar, no capítulo de número 10, versículo de número... Hoje, irmãos, estamos dando uma palavra e, ao mesmo tempo, um ensino bíblico, viu? Se fosse na época do pastoraria, você não vai pregar mais. Esse é um estudo bíblico, pastor. Mas vamos lá, né? Olha só, versículo 44, capítulo 10, versículo 44. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o quê? O Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Amém? Eles ficaram abismados, como pode? O Espírito Santo caiu, veio também sobre estes irmãos. Oh, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo é para mim, é para você, é para todos nós, viu? Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo entrar. E olha só o que aconteceu. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram os judeus, que vieram com Pedro, olha só, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviam falando o quê? Falando em línguas, engrandecendo a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, sim, para falar línguas, mas é para engrandecer o nome de Deus também. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ter êxito na tua vida espiritual, irmãos, você tem que abrir o coração para o Espírito Santo de Deus e dizer: mora em mim, Espírito Santo, habita em mim, Espírito Santo.
Orienta a minha vida, Espírito Santo. Capacita a minha vida, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai residir na tua vida. E você será próspero na vida espiritual. Será um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, uma pessoa capacitada para falar a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Os demônios vão cair, os enfermos vão ser curados, e o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. Você pode glorificar a Deus, irmão? Glória a Deus, dá uma salva de palmas mesmo ao Senhor, glória a Deus. Amém, meus amados? Eu não vou ter pressa não, tá bom? Hoje eu estou paciente. Mas, irmãos, a pregação do Evangelho da paz, a pregação do verdadeiro Evangelho, do Evangelho que promete um céu para nós, do Evangelho que promete uma libertação para nós nesta vida, um Evangelho que promete paz para o teu coração, para a tua família, para você e para todos que residem na tua casa. Este Evangelho, ele é o poder de Deus. Você precisa receber esse poder através do Espírito Santo. Você não pode viver uma vida minguada, não. Uma vida rasa, não. Sabe por quê? Se você viver uma vida rasa, acontece o seguinte, fica fácil para você dar brecha para o diabo. Mas se você viver uma vida cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que o diabo fugirá de vós. Ele não terá êxito, não achará brecha. Sabe por quê? O Espírito Santo na tua vida vai expulsar ele para longe, e você será uma pessoa abençoada na terra, cheia de paz. Paz com você mesmo e paz para dar para outras pessoas. E é o Evangelho de Jesus Cristo que está aqui nesta terra. O Cristo ungido, o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Ele é a base do Evangelho da salvação. Não se afaste deste Evangelho. Tem pessoas trocando este Cristo pelos ídolos, voltando atrás, recuando. Mas a Bíblia diz que fala mais um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá, e não tardará. E aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas a Bíblia também diz, o justo viverá da fé. Amém, irmãos? Nós não somos daqueles que recuam, daqueles que retrocedem. Somos daqueles que avançam pelo prêmio da soberana vocação. Amém, queridos? Então, nesta noite, nós vamos fazer como nossos pastores faz, pastor Hamilton, os demais pastores. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, enquanto nós vamos cantar o hino 15. Você vem aqui. Por favor, irmão, será que dá para pegar na minha música aí, meu irmão? Vamos lá? Foi na cruz, onde um dia eu vi. Pode vir aqui para frente, viu, meus irmãos, tá? Vem aqui para frente. Vamos fazer uma oração, você que precisa aí de uma bênção na tua vida, de uma mudança, de um agir de Deus na tua família. Amém? Você que precisa aí desta bênção de Deus. Vamos lá? A letra do hino. Põe na primeira estrofe. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos
essa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e amigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas tem uma outra estrofe que fala assim, ó: quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar ao tão pobre pecador. Vamos lá? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Você pode dar uma salva de palma a esse Senhor? Aleluia!